Saudações em Cristo para a sua vida, presbítero Elinaldo Alves, e esse é o seu canal Reflexão Cristã. No vídeo de hoje eu estarei falando sobre a revelação de Deus, como Deus ele se utiliza de meios para se tornar conhecido para o seu povo. E nesse vídeo eu estarei tratando justamente essas maneiras, as ferramentas que é utilizadas pelo Senhor para que nós tenhamos a certeza de que, de fato, Deus está se revelando, se tornando conhecido para nós. A palavra revelarem, ela quer dizer descortinar, quer dizer tirar o véu, quer dizer aparecer, tornar visível, tornar conhecido. O escritor aos Hebreus, eu vou deixar aqui no card do nosso vídeo, é um vídeo que eu falo sobre o Deus da comunicação. Nós estamos falando ali sobre os processos da comunicação, então eu vou deixar aqui para vocês, depois desse vídeo, vocês darem uma olhada. O escritor aos Hebreus vai dizer que antigamente Deus falou de várias formas e de diversas maneiras. Então Deus, ele sempre procurou ser conhecido pelas pessoas. E o que nós achamos importante nesse vídeo para você analisar, é que as pessoas hoje estão usando de extremo. O primeiro extremo é as pessoas acharem que Deus não fala. Deus criou, Deus fez as pessoas e deixou a própria sorte, abandonou. E as pessoas que se virem, Deus está alheio à sua criação. Esse é um extremo. Um outro extremo são as pessoas que dizem que Deus está falando às tortas e às direitas. Em tudo as pessoas acham que é Deus que está falando. Então a gente precisa conhecer, de fato, as maneiras que Deus se torna conhecido, que Deus se revela para as pessoas. Nós sabemos de antemão que a fala, o Deus que fala, primeiro a fala é uma expressão falada ou escrita que caracteriza uma ação. A palavra de Deus é a verdade absoluta, é universal e está contida nas Santas Escrituras. Eu vou falar mais na frente sobre uma das maneiras que Deus se revela para uma através da Bíblia. Mas o que eu queria chamar a sua curiosidade, a sua atenção para esse início do vídeo, é que quando nós falamos da manifestação de Deus, ou da palavra revelada, ou do Deus que se revela, a gente precisa analisar três coisas. Primeiro, a natureza dessa revelação. Segundo, a gente precisa saber a preservação dessa revelação. E terceiro, a gente precisa ter o conhecimento dessa revelação. Veja bem, a natureza da revelação, a preservação da revelação e o conhecimento da revelação. Então vamos lá. Primeiro, Deus se revela de maneira comum. É um Deus que se torna conhecido por meio da consciência do ser humano. Então Deus fala diretamente na consciência de todas as pessoas. Segundo, Deus fala de maneira natural. Deus se revela, Deus se torna conhecido por meio da criação natural. Terceiro, Deus se tornou conhecido por meio pessoal. Jesus se fez homem e habitou entre nós, o Emanuel. E João fala que Deus habitou entre os homens. Em quarto, Deus se revela de maneira convencional, de maneira comum. Deus usa o som, Deus usa o audível para falar com as pessoas. Em quinto, Deus fala por meio de sonho. Tem N passagens na Bíblia que Deus tem falado, que Deus falou através de sonho. Quando a gente analisa a questão do sonho, as cenas vistas durante o sono, a gente precisa entender que se esse sonho, ele tem amparo na palavra de Deus. Eu acredito que Deus pode sim falar através de sonho. Deus falou no passado, Deus pode falar hoje, mas não é uma regra absoluta ou doutrinária para terceiros. É uma experiência pessoal, Deus fala para cada um, né? Deus pode falar para você um alerta, tranquilizar você por meio de sonho. Eu acredito sim. Agora, a gente precisa analisar sonhos que divergem da Bíblia.
não tem embasamento, não tem coerência com a Bíblia. Pessoas que estão vendo pessoas no céu, no inferno, vendo a morte como um ser, como um instrumento, uma foice, algo do tipo. Então, a gente precisa saber se este sonho ele tem enquadramento, se ele está embasado nas Santas Escrituras. Então, eu acredito sim que Deus fala através de sonho. Na Bíblia, Deus também se revela por meio de objeto. Deus fala para Jeremias, Deus mostra a Jeremias uma panela virada, fervendo para o lado do sul, e Deus olha para Jeremias e traz uma revelação sobre a ação da Babilônia que estava vindo contra o povo de Deus, o povo de Judá. Então Deus fala assim através de objetos. Deus fala de maneira sobrenatural, através de fases e através de acontecimentos na vida das pessoas. Uma certa vez Deus se utiliza da jumenta para falar para Balaão, e foi Deus se revelando usando o animal para que Balaão tivesse noção de que Deus estava tratando ali com ele. Então Deus fala de maneira sobrenatural. Eles acontecimentos, milagres na Bíblia que nós entendemos essa manifestação, essa revelação de Deus. Deus fala através das circunstâncias. Às vezes você que está me vendo aqui agora está passando por um problema, está atravessando algo e é uma fase da sua vida e Deus se revela por meio desta fase. Você vai sair mais fortalecido, vai sair com um aprendizado, e dentro dessa circunstância que você está passando, Deus pode sim estar se revelando. Às vezes, nós fazemos tempestade em orvalho e vivemos uma calmaria em meio a um furacão. Então é necessário nós termos cuidado com o nosso emocional e entender que às vezes Deus está falando dentro de uma fase, dentro de uma circunstância que estamos passando, e nós saímos mais fortalecidos e com uma vida mais didática, aprimorada. Então isso é uma realidade. Outra coisa é que Deus fala por meio de representante. Deus usa alguém para falar com você. Deus já falou, já se revelou para mim, N vezes, usar alguém e trazer uma profecia, um recado, como você queira achar, e ser Deus de fato ali que estava falando. E também Deus fala através da escrita, de maneira especial. Deus se revela através das Santas Escrituras. Quando eu falo da revelação de Deus, eu deixei por último a escrita, a Bíblia, porque é a nossa regra de fé e prática. O que nós estamos vendo nos últimos dias são igrejas e líderes que têm muitos seguidores, tem uma igreja numerosa, e aquilo que as pessoas fazem, a maioria desses líderes fazem, divergem gritantemente das Santas Escrituras. Nós estamos vendo líder religioso rasgando a Bíblia de maneira clara, brigando no planeta para estabelecer leis que vá de encontro aos princípios inegociáveis das Santas Escrituras. Líder religioso que tem dado credibilidade a teorias do evolucionismo, a fatos que já foi comprovado que a Bíblia condena, e homens que estão à frente na liderança religiosa, brigando ferrenhamente para que isso seja estabelecido. Então você, meu nobre amigo, amiga, analise as Santas Escrituras. Deus não tem uma outra revelação. Deus fala das maneiras, Deus se revela por essas ferramentas que eu utilizei, que eu falei, mas a revelação plena, a revelação de Deus para nós é as Santas Escrituras. Deus não tem uma outra revelação especial escrita além da Bíblia. Então, se um líder estabelece algo na conduta litúrgica da igreja dele que diverge da Bíblia, tem que ser condenado, tem que ser abandonado. Sem falar das aberrações que nós temos visto nos últimos dias. Então nós precisamos ler a palavra de Deus, examinar
como Jesus fala em João 5,39, para os fariseus: vocês erram porque vocês não examinam as Escrituras, porque nela está o poder de Deus e ela testifica de mim, e julgai nela ter a vida eterna. Então, o que estará acontecendo nos últimos dias são líderes abandonando o ensino sistemático, temático das Santas Escrituras para estarem fazendo folia, estarem fazendo heresia, estarem trazendo o povo enganado. Gente, é de assustar o que está acontecendo nesses últimos dias. Homens que estão na alta cúpula da liderança religiosa estão de fato torcendo a Bíblia, rasgando a Bíblia, gritantemente, claramente falando aquilo que a Bíblia condena. Então, pelo amor de Deus, vamos analisar as Santas Escrituras e vamos ficar com a palavra de Deus, pois ela é a nossa única regra de fé e prática. Deus abençoe a sua vida e que você possa, se não é inscrito, se inscrever no nosso canal, compartilhar o nosso vídeo e ser abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém.